Agora é o seguinte, amor parece que não é bem a palavra para Gerson e a torcida do Flamengo. O embarque do Mengão foi movimentado, super motivado pelos torcedores, mas também muita gente contra o Gerson, que vai ganhar mais dinheiro, sai do Flamengo, vai pro futebol russo. Tudo isso no canal Jogo Aberto, lá no YouTube. Na sequência, a gente comenta a partida do Flamengo para os Estados Unidos. Esse momento com muita alegria e agora é pra frente. Ansioso? Normal, né? Então, o pessoal, né, já perguntei pro Danilo e pro Leotinho, o que você vai fazer pra passar o tempo na viagem aí? Que é longa. É longa. Conversar com... Sério, vai jogar tudo? Ah, certeza. Não, vou assistir os caras jogar truco. Os caras são bons, hein? Os caras são viciados. Então, tem que começar a chegar... Mas vai ser importante pra tu ambientar com o pessoal também nesse momento. Vai ser legal poder trocar uma ideia com o pessoal e começar a conhecer cada um deles, né? Que é importante e vai ser bacana, vai ser muito legal. Ansioso, assim, acho que vai ser uma grande competição, a primeira, né? Primeiro mundial nesse formato e num país que eu gosto muito, então estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. E na viagem, vão de truco ou Mario Kart? Como é que tá a resenha entre vocês aí, pra passar o tempo? De sono. Vai descansar. Você merece, já tava com a seleção também. Não, passei a madrugada viajando, saímos cedo de lá do Rio, de São Paulo. Então agora vou pegar essas horinhas de sono aí e quando der pegar uma sériezinha, alguma coisa para passar o tempo. Acho que vai ser uma experiência diferente, é um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Gerson, pra tu aqui, Gerson, mercenário safado, aqui pra tu, ó, mercenário. Gerson, quer um pix? Faz agora. Aqui pra tu, aqui, ó. Mercenário, quer pix? Tu quer pix? Tu quer pix, ô mercenário safado? Você foi Judas, Gerson. Jorginho, bem-vindo. O Gerson, o pai dele, 2 mercenários. Agora sim, todos os times brasileiros que disputam a Copa do Mundo de Clubes da FIFA já estão em solo norte-americano e o Jogo Aberto vai direto para Nova York, paisagem bonita, tudo sendo organizado e o Thiago Leme acompanha, não perde um detalhe. Thiago, para você, bom dia aqui do Brasil. Queremos saber as notícias do Flamengo, a torcida mandou o time para os Estados Unidos com empolgação e também com motivação. É isso, Renata. Bom dia pra você, Ticinho, Ronaldo, todo mundo que tá acompanhando o Jogo Aberto. O último dos 4 times brasileiros que disputam esse Mundial. O Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira aqui nos Estados Unidos. O time que fica concentrado na cidade de Atlantic City, no estado de Nova Jersey, bem do lado aqui de Nova York. Dá mais ou menos 2 horas e meia de carro. O time chegou sob o comando do técnico Felipe Luiz e faz já na tarde desta quinta-feira o primeiro treinamento na Universidade de Stockton, onde o time vai ficar baseado, concentrado, se preparando para o torneio. A estreia do Flamengo acontece na próxima segunda-feira contra o Esperance, time da Tunísia, o jogo que acontece na cidade da Filadélfia, que fica mais ou menos a 1h30 aqui de Nova York. 2 pendências aí na delegação do Flamengo, mas que os jogadores estão aqui. Um deles, o Gerson, que negocia com o Zenit da Rússia, ainda não tem detalhes se vai mesmo, quando vai, mas ele chegou com a delegação aqui. E outro, Bruno Henrique, que foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pelo um possível envolvimento com apostas, então também tem essa pendência, mas o Bruno Henrique também está aqui com a delegação do técnico Felipe Luiz. O Flamengo que ainda tem na primeira fase o Chelsea da Inglaterra e depois encerra lá em Miami, lá em Orlando, perdão, na Flórida, contra o Los Angeles United, time aqui dos Estados Unidos. O Flamengo é um dos favoritos nas bolsas de apostas, Renata. O Flamengo, entre os times brasileiros, é o que tem mais chances de avançar, de chegar mais longe nesse Mundial. Eu vi você falando agora há pouco que os americanos estão ligados na NBA, né? Vou te falar que estão muito mais ligados no basquete, na NBA, do que no futebol, pelo menos por enquanto. Os norte-americanos que a gente conversa por aqui, muitos deles nem sabem que está acontecendo, que vai acontecer essa Copa do Mundo de Clubes. Já cheguei a receber perguntas. O que você está fazendo aqui um ano antes da Copa do Mundo, cobrindo a Copa aqui?
tive que explicar que vai começar no sábado essa nova competição com 32 equipes, a Copa do Mundo de Clubes. Mas se os norte-americanos ainda têm dúvidas, os latinos não. Muitos torcedores latinos, brasileiros, peruanos, colombianos, mexicanos, enfim, esses sim estão empolgados, compraram ingressos. A FIFA, por sinal, abaixou os preços dos ingressos para essas partidas. O estádio que o Flamengo joga, o Lincoln Center, na Filadélfia, é um estádio de time de futebol americano, né? Por causa disso, a FIFA teve que trocar o gramado, tirando o gramado sintético, passando por um gramado híbrido, né? Com a maioria com grama natural, é exigência da FIFA, e também aumentou as dimensões no gramado. Para quem se lembra da última Copa América disputada aqui, houve reclamações por causa do gramado reduzido. A FIFA agora exigiu o gramado com as dimensões mínimas para a prática do futebol. Por causa disso, foram tiradas fileiras de assentos da arquibancada e o estádio lá de Filadélfia teve o gramado ampliado. Então o Flamengo estreia na segunda-feira e hoje à tarde tem esse primeiro treinamento. A torcida está chegando, chega aqui a maioria na sexta-feira, muitos flamenguistas marcando samba, marcando encontro para incentivar o time. E falando em incentivo, ontem no embarque lá no Rio de Janeiro, teve festa, teve incentivo, mas teve também confusão e protestos. Renata, a gente vai ver agora tudo que aconteceu lá no Rio. Se o campeonato é mundial, não seria justo uma das maiores torcidas do planeta ficar de fora. Foi em ritmo de festa que o Flamengo embarcou para os Estados Unidos na noite desta quarta-feira. A expectativa está muito alta e acredito que a gente vamos sair de lá campeão. Pé no chão, pé no chão. Quartas de finais está de bom tamanho. Só que em meio ao otimismo, também teve espaço para protesto. O Gerson, o pai dele, 2 mercenários. Gerson, quer um pix agora. Gerson já acertou a base salarial com o Zenit, onde vai jogar após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O valor é quase 3 vezes maior que os vencimentos no rubro-negro. A equipe russa vai pagar a multa de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para contar com o meia. Pode ir, mano. Por mim nem jogava o Mundial. Pode ir, pô. Pode ir. Gerson já era. Quem é Gerson na fila do pão? É nesse ponto que o Flamengo se despede do torcedor. Passando desse portão, a equipe começa a jornada no Mundial de Clubes. Até o próximo domingo, serão dias de treinamento em Nova Jersey. Depois, o embarque para a Filadélfia, onde segunda-feira estreia contra os Perrans da Tunísia às 11 da noite. Estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. Acho que vai ser uma experiência diferente, é um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Título! Flamengo é sempre título. O flamenguista que não torce não acha que é título, sai fora. Isso aqui é título, isso aqui é manto sagrado, cara. Dono do título de 1981, essa vai ser a terceira participação do rubro-negro em um campeonato mundial, agora em formato inédito. Além do Esperance, dia 16, a equipe carioca enfrenta o Chelsea, dia 20, e o Los Angeles FC, dia 24. É hora de fazer ponto, pai. Golear, pegar saldo, depois fazer aquele pezinho de meia com o Chelsea, um empatezinho e depois, ao último jogo, mais uma vitória, terminar com 7 pontos a fase de grupo. O Flamengo foi a última equipe brasileira a chegar aos Estados Unidos para a disputa do Mundial. Resta saber se os últimos serão os primeiros. Cicinho, claro, era a despedida do Flamengo, rumo ao Mundial, Copa do Mundo de Clubes, mas o assunto Gerson dominou. Vai para o futebol russo, ainda não dá para dizer que é 100% enquanto o pagamento não é feito, porém está tudo bem encaminhado e a torcida não gostou. Renata, não gosta porque a qualidade do Gerson, né? É difícil você encontrar, apesar da chegada do Jorginho, mas o Gerson hoje é o melhor meio-campista que nós temos no futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, até porque o torcedor também não entende assim, acredito como nós. Ok, o dinheiro é importante? Sim, mas o jogador também ele tem que pensar na carreira. O Gerson está abrindo mão de seleção brasileira.
O Gerson está abrindo mão de jogar na Europa, né? Em grandes clubes europeus, que ele tem condições disso. Então, assim, vamos esperar se concretizar. Talvez chegue um momento que ele fala, olha, não, eu prefiro continuar porque eu almejo outras coisas. Porque você ir para a Rússia somente por causa do dinheiro, eu também não entendo, não. E essa frustração do torcedor é porque perde um dos melhores jogadores que tem no Flamengo. Mas será que ele não conversou com o Ancelotti para ir para a Rússia, essas coisas? Ah, tá, ele vai ligar o Ancelotti. E aí, não, ele estava na aceito, concentração, pô. Tava com a seleção brasileira, tudo bem, assistindo. Edu, não, mas eu acho que aí jogador não consulta treinador, coisa nenhuma. E outra, o futebol russo lá não vai levar o Gerson novamente para a seleção, até porque o nível lá é bem baixo. E tem um detalhe, né, que ele já passou pelo futebol italiano e pelo futebol francês. Estava muito bem estabelecido nesse retorno, ídolo no Flamengo, jogando o fino da bola, e não é à toa que foi chamado na primeira convocação do Carlo Ancelotti. Mas, Ronaldão, a gente vê que os interesses particulares, a conversa com a família, o pai do Gerson, que é um empresário. Então, eu imagino que está tudo alinhado, ele sabe o que está fazendo, é um jogador experiente, não é um jovem, conhece muito bem o futebol. E o Luiz Henrique do Botafogo estava no melhor momento da carreira, foi para lá e sumiu. Sim, mas ganhou dinheiro, né? Então, é o interesse dele. O interesse é esse também. Quando o pai e o próprio jogador entram no bom senso, no consenso de que agora chegou a hora de ganhar dinheiro, porque ele já foi para a seleção, tá no maior time do mundo também, tá brigando ali, tá brigando no alto nível. O futebol dele com o tempo também pode dar uma queda aí, tá com 28 anos. Então, acho que é o momento. Eu acho que eles travaram esse embate para chegar nesse momento e tomar a decisão com tranquilidade. É lógico que o torcedor vai ficar triste, o próprio treinador também não vai querer isso, mas quando o jogador quer, não tem jeito. E traçou a carreira bonitinho, vai lá ganhar dinheiro, deixa a família tranquila. É o que a gente falou aqui. Que ganha já? 3 vezes mais. 3 vezes mais, mas essa uma vez que ele está ganhando, já dá uma independência e outra. O Gerson, ele tem condições de, durante bons anos tem que chamar ele de mercenário milionário, então. Pronto. Só que um detalhe, Edu, que eu fico pensando. O Gerson é um cara que... Ele tem uma carreira incrível, né? É talentoso, tudo mais. Mas quando ele renovou com o Flamengo, parece que o Flamengo não deu todo o dinheiro que ele pretendia e deu uma flexibilizada nas cláusulas. Na multa, né? Então, é aquela história. Aí o cara falou assim, então vou aproveitar também. Não sei se não ficou alguma rusga por uma renovação que não foi do jeito dele. Tanto é que abaixou a multa, né, para 25 milhões, se eu não me engano, né? Isso. Então, eu vejo assim, Renata, é difícil a gente julgar ou falar alguma coisa, né? Até porque é uma coisa que envolve, de repente, a família toda. De repente, a família toda, não, ô Gerson, é bom a gente ir, vamos junto e tal. Daí o cara falou, não, então vamos embora. Então, mas eu acredito assim, se for realmente concretizada essa negociação, que ele seja feliz, ele marcou a história no clube, deixou seu legado no Flamengo, entendeu? Todo mundo vai lembrar do Gerson. O torcedor está magoado, é normal xingar o Gerson, é normal ficar ofendendo. Mas com certeza daqui a um tempo eles vão estar mais tranquilos e o Gerson vai ser um dos grandes ídolos que passou com a camisa do Flamengo. E nesse embarque aí, mandaram mensagem pra você, bebida. Pra mim? Dá uma olhada no telão, olha lá. Olha o telão, quer ver? A mensagem. Por quê? Pé no chão. Quartas de finais tá de bom tamanho. Quartas de finais tá de bom tamanho. Agora, Libertadores, Renata Fã, se prepara. Vai sair de maca. Vai sair de maca. Eita! Vai perder no Maracanã, em Porto Alegre também. Maca! Chama o bombeiro. Esqueceram, não, tá vendo, bebida? Calma! Pensa na Copa do Mundo de Clubes primeiro. Viva esse momento, esse torneio. Libertadores é só depois, hein? Ó, pra você que apareceu aí no telão, não fiquei triste não com a saída do Gerson, hein? O torcedor falou pra sair nas quartas. Que coisa, por que lembram de mim quando o assunto é Inter? A maca, né? A maca apareceu. Não é você que é o principal, o que sai mais vezes da maca. Tô esperando só vocês agora. Só chamando, hein? Bom, já que o torcedor do Flamengo, obrigada por lembrar de mim, mas calma, uma coisa de cada vez. Mas eu lembrei que o Brasileirão está de volta. Coloca as imagens. Olha lá, sobe o áudio aí, Tanquinho. Que bonito. Que bonito, que bonito. Que bonito. Ai, que bonito, já entendemos.
Ô, Jorge Nicola, por que essa ira da torcida do Flamengo com o Gerson, que pra mim é um dos 3 melhores... Olha lá, nota de 3, mercenário, Judas e traidor. Deixa eu te falar, ô Jorge Nicola, pra mim o Gerson é um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. O Flamengo foi avisado nas últimas horas pelo Gerson de que ele joga o Mundial de Clubes e, na sequência, no dia seguinte à eliminação ou no fim da participação, o Zenit deposita a multa de 25 milhões de euros e leva o jogador embora. E aí a gente precisa destacar o erro gigante, pelo menos na minha opinião, do presidente do clube, o BAP, e o José Boto. Os dirigentes do Flamengo aceitaram, no mês passado, uma redução drástica na multa rescisória. O contrato do Gerson tinha uma multa de 200 milhões de euros. Os caras estavam discutindo a prorrogação do contrato e o Gerson queria ganhar a mesma coisa que o Jorginho vai receber, 2 milhões e 100 mil reais por mês, que fará do Jorginho o jogador mais bem pago da história do Flamengo. O Flamengo se recusou a pagar isso pro Gerson e pagou 1,5 milhão de reais por mês. O Gerson falou, tá bom, você vai pagar 1,5, mas eu quero a redução da multa rescisória. De 200 milhões eu quero 25 milhões. O Flamengo aceitou, imaginando que ninguém pagaria os 25 milhões de euros. O Zenit já se comprometeu a fazer esse pagamento à vista e o torcedor, muitos torcedores não queriam nem que o Gerson embarcasse para os Estados Unidos. Ô, Clebão, você que jogou, o Zenit é na Rússia, você jogou na Ucrânia, né? São 2 países que estão em guerra e tal. Tem que ir mesmo, por mais que a Rússia está nesse momento... Você acha que tem que sair, tem que fazer a grana? Não joga competição europeia. Não joga nada, só vai jogar o Campeonato Russo. Copa da Liga e o Campeonato Russo. Tem que ir mesmo? Eu acho que o Flamengo erra de não ter pago o que ele gostaria de receber. Eu acho que, pela história que ele já tem dentro do Flamengo, eu acho que ele deveria ter um dos maiores salários, talvez até o maior salário do... Eu não acho justo, por exemplo, o Jorginho ter um salário maior do que o Gerson. Agora, também não sei se o Gerson agiu de má fé, né? Já sabendo, de repente, que a multa iria ser paga e ter pedido para baixar a multa rescisória dele. Então, é difícil, né, Benja? Mas boa sorte para eles, caso ele for para lá. Realmente não vai jogar competição europeia, que é, né, para quem está lá na Rússia ou na Ucrânia, nesses países menores assim, né, no futebol... É uma perda muito grande. Financeiramente é um bom negócio, né, Mauro? Mas... Eu não faço conta com o dinheiro de ninguém, indiscutivelmente. Também pensando além... Acho que indireta no Mano, velho. Não. O Mano parece contador, velho. Agora, pensando no futebol, será que ele fica longe da seleção? Luiz Henrique era uma referência do Botafogo da seleção brasileira, foi pro Zenit, não é que sumiu, né? Até porque mudou o comando. Hoje você tem, com a Scout, você tem condições tecnológicas de acompanhar o campeonato de lá. O Ancelotti deixou claro, eles conversaram, o Ancelotti falou, você escolhe o que quiser. Mas na entrevista coletiva, o Ancelotti deixou claro, assim, sobre um negócio que é fundamental, o nível de enfrentamento cai um pouco. Não estou dizendo que o brasileiro é muito melhor futebol russo. Então tem esse risco. Agora, a questão financeira é dele. E familiar também. Convocamos até goleiro que está na Arábia, ué. Mas aí é pelo histórico que o Bento já tinha, né? É muito bom. Mas com relação aí ao Gerson, Benja, eu acho sinceramente aí que é uma atitude pouco inteligente dele, ainda mais pensando em um futuro dentro da seleção brasileira e pro futebol russo a enterrar a carreira. Mas só uma curiosidade, tá? O Neymar foi oferecido 2 vezes pro Flamengo. Quando ele sai do Al Hilal e o Boto e o Luiz... Mas quem ofereceu? Os representantes, pessoas próximas ao Neymar. Ele não pôs o pai dele, mas pessoas próximas entraram em contato. O José Boto e o Felipe Luiz recusaram. E agora, coisa de 2 semanas atrás... Peraí, que isso eu não tô sabendo. O Flamengo não quis o Neymar? 2 vezes. Assim que ele saiu do Al Hilal e recentemente, quando se tinha uma discussão do Neymar para o Super Mundial. Nas 2 vezes o Flamengo disse não. Tem por certeza, entender. Absoluta, posso cravar. E as 2 vezes, as 2 negativas se deram porque o Flamengo entende que o pacote Neymar é muito caro e o custo-benefício não vale a pena. E quer saber, o Flamengo, Benja, essa informação do Nicola não me surpreende, porque, cara, se você for analisar o próprio Flamengo numa gestão mais profissional, os caras dispensaram o Gabigol. Que era um cara que muitos flamenguistas aí, vai dispensar o Gabigol. Olha o Gabigol no Cruzeiro, o retrato na parede que é. Olha o retrato na parede que é o Gabigol no Cruzeiro. Então o Flamengo, Benja, diferente de outros momentos... liberar o Gabigol? Óbvio. Ué, o presidente está mostrando que sim.
O presente mostra que o Flamengo se desprendeu de um baita de um salário, porque aquele negócio, Benja... E o Santos errou de trazer o Neymar? Eu acho que não, Benja, porque a princípio, naquele momento, bom pra todo mundo. Era legal, era uma chance de o Neymar voltar, mostrar que tá diferente, que ele amadureceu, que ele poderia usar esse tempo no Santos para se condicionar fisicamente para jogar bem uma Copa do Mundo, mas mais uma vez o Neymar decepciona nas atitudes dele. Agora, o Flamengo, profissional do jeito que tá sendo, quando ele solta o Gabigol no mercado e fala não quero renovar teu contrato, isso daí gera no torcedor, Benjamin, uma facada na alma. Porque você está falando de um dos maiores jogadores em termos de conquista de título da história do clube. Tem gente que coloca o Gabigol no melhor Flamengo de todos os tempos. Tem gente que coloca o Gabigol como centroavante. Então, Mauro, dói quando você solta um jogador assim. O torcedor ele fica magoado, mas o clube ele não pode renovar o contrato por gratidão, Benjamin. Ainda mais um contrato alto como era do Gabigol. E parabéns pro Flamengo e não levar o Neymar. Tá provando que fez certo de novo. Eu tô surpreso com essa informação, juro que eu não sabia. Que o Flamengo, que ofereceram o Neymar pro Flamengo 2 vezes, o Flamengo não quis. José Boto e Felipe Luiz são os responsáveis pelo veto ao Neymar em 2 oportunidades. Em janeiro, depois da saída pro Al Hilal, e agora, coisa de 2 semanas atrás, enquanto o Neymar ainda discutia a permanência dele no Santos ou não. Uau! O pós-Pelé é o maior jogador da história do Santos, Mauro? É, disparado. É o Neymar. É o Neymar, do Santos não se discute e dá pra discutir até no futebol brasileiro. Não é um absurdo dizer que pós-Pelé o Neymar está na... Não é pra mim, mas você pode discutir. Já é o maior artilheiro da seleção, né? Mais que o Ronaldo. Ele é o maior artilheiro de uma seleção que tem Pelé, que tem Romário, que tem Ronaldo, que tem Zico. O Neymar é maior que o Ronaldo? Pra mim não, mas você pode discutir. É maior que o Ronaldo, Kleber? E nem com o Romário. Pra mim o Neymar, eu já falei isso, pra mim o Neymar é o maior jogador que eu vi... Todos, assim, que eu vi jogar. Mais que o Ronaldo Fenômeno? Pra mim é. O talento dele é absurdo. Não, o Neymar gente. é um gênio. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. O maior ataque da história do futebol brasileiro e o melhor ataque de todas as seleções. Perguntei no ar e fora do ar para todos eles. O Neymar jogaria com vocês? Todos falaram que sim. E o saudoso Dorval falava, jogaria no meu lugar. Eu entrevistei o Rivelino, o Riva falou que jogaria no lugar do Tostão, em 70. E uma vez eu entrevistei Coutinho e Pepe juntos. O Pepe falou, eu perguntei, o Pepe falou, jogaria. O Coutinho ficou puto. Falou, jogaria onde? Só se fosse no teu lugar. Não, o Coutinho não... Ficou bravo. No almoço, eu discuti sobre isso, tava o Pepe, tava o Zito também, e o Zito também jogaria o Coutinho é do jeito dele, assim. Mas conhecendo o Coutinho... Vai no teu lugar, ele fala, vai no teu lugar. Mas eu acho o Ronaldo Gaúcho muito mais jogador que o Neymar, cara. Mas muito mais. Talento sim, mas a eficiência dá pra discutir muito. Eu acho o Rápido, deixa eu chamar a placa da Discord. Se fosse chamar um 10 pro teu time, Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Neymar. Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Gaúcho, disparado. Pra ganhar o jogo? Neymar. E você? Neymar. E você? Perdeu. Ronaldinho Gaúcho. O do Barcelona.